Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aulinha. Aulinha de hoje vamos estar falando aí nada mais nada menos sobre o gráfico de 6R, o gráfico aí onde nasceu o operacional VDC, a base do operacional VDC veio todo desse gráfico, né? Esse gráfico aí é o mais importante dentro do operacional. Porém, também é um gráfico onde assusta, né? Onde a gente tem stops um pouco mais caros e ali a gente tem ali algumas dificuldades de buscar ali stops mais baratos, né? Mas também existe também ali esse cenário onde o mercado se torna com um stop mais caro, mas é mais técnico, né, pessoal? Então, assim, por mais que a gente tente buscar ali umas entradas pelo gráfico de 4R, buscando ali pontos importantes no 6R, interpretando regiões do 6R, a gente entende também que o gráfico de 6R, por mais que ele tenha regiões e pontos com stop mais caro, são extremamente assertivos, né? Então, talvez seja interessante, depois dessa aula aqui, vocês analisarem de tentar entrar menos alavancado, mas entendendo melhor a região que você vai estar entrando, tá? Vocês vão ver isso tudo e conseguir interpretar bem depois dessa aula aqui que eu vou passar para vocês, tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês aqui, vou mostrar pontos importantes, entendendo força de tendência, vou mostrar um indicador também legalzinho para vocês conseguirem ali ter um pouco mais de confiança, é o indicador de tape read, que tem aí na nossa plataforma, facilita um pouco para vocês interpretarem a região, vai ajudar também. Pontos importantes de pullback, né, dentro do operacional, regiões importantes de pullback, para que vocês entendam ali onde são regiões de pontos, onde o mercado tende a fazer ali o pullback para voltar para uma tendência, né? Interpretações de regiões de quebra de estrutura, isso vocês vão ver muito mais fácil de você entender pontos de quebra de estrutura dentro do operacional no gráfico de 6R. A gente entende lá no 6R, no 4R também, só que aqui fica mais claro por conta da zona de pressão e da nuvem micro. Vocês vão entender aí nessa aula também, tá? Pontos de mercados esticados, vocês vão ver também regiões importantes onde a gente pode tentar fazer um tradezinho aí contra a tendência em até um ponto de pullback, né? Identificar mercado lateral, isso também vocês vão conseguir entender nessa aula, beleza? Vamos aí para a tela, vou mostrar para vocês aí. Vamos começar pelo primeiro tópico que eu falei, a gente entender a força de movimento, né, pessoal? A força do movimento primário, a força do movimento que puxa, que estica a tendência. A gente tem a nossa nuvem micro, né, que dá exatamente o ponto da tendência, ele mostra o ponto da tendência. E o que a gente vai entender nessa aula, que vai facilitar a leitura de vocês? Quando o mercado ele perde a nuvem micro no 6R, ele tende a fazer respiro aonde? Em pontos de pullback na nuvem macro, ou para voltar para a tendência, ou para ele fazer uma quebra de estrutura, beleza? Então vamos o seguinte, que a gente tem a tendência, ele vai ser definida por esse cara, a nossa nuvem micro, né? Ponto importante, a gente vai entender. Fiz um ajustezinho na nuvem, vou passar para vocês a nova configuração, ajustezinho, detalhe para que ele fique branco mais rápido, para a gente entender pontos de reversão, tá? Aqui ele só estava ficando branco quando perdia esse cara. Agora, e reparem nesse ponto aqui onde o mercado estava esticado, ele já mostrou aqui um ponto importante, tá? Para a gente possivelmente entrar nessa região, tá? Buscar um stop atrás dessa região. Thiago, o stop foge um pouquinho mais, né? Repare que são stop de 6 pontos, 7 pontos, mas os alvos também, pessoal, são muito maiores. A gente tem aí 12 pontos de alvo, né? A gente busca até a região importante de pullback, que seria essa região que
eu vou estar mostrando para vocês aí na prática também, tá? Então, é questão da gente entender que por mais que o 6R ele traga stops mais caros, aí vocês vão ter trades mais assertivos. Então vale a pena se arriscar com o stop mais curto, mas também ficar ali fazendo aquele acúmulo de stop. É isso que eu quero mostrar para vocês nessa aula, tá, pessoal? Então isso é importante. Outra coisa que eu achei bem legal para facilitar aí para quem tem a dificuldade no tape read, para interpretar isso, depois eu vou mostrar na prática, mas aqui de forma gráfica, tá, pessoal? Seria bem interessante vocês colocarem isso aqui, ó. Vocês virem aqui, ó. Se vocês deixarem aqui candle, não vai aparecer ele, né? Para você colocar esse cara aqui e botar tape read, ele vai aparecer aqui embaixo. O que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem nessa tela, nessa parte aqui, eu vou abrir para vocês entenderem. O que a gente tem aqui, ó? Botamos lá em tape read. Aqui eu tenho nesse momento, vou tirar o aplicar. Você vai ver que eu tenho aqui o acúmulo de agressão, tá? Botei aplicar, ele apareceu aqui, ó, tá? Da mesma forma, aqui eu tenho aqui, ó, saldo de agressão. O que isso ajuda e vai auxiliar vocês aí a interpretar o fluxo, os caixotinhos lá. O que seriam os nossos caixotes? O nosso VAP, né? O nosso VAP. Isso facilita para vocês. Vocês vão ver que quando esse saldo aqui vira, a gente vai ter uma definição clara para gente de stop dentro do caixote. Isso eu vou mostrar na prática para vocês, mas a interpretação lógica que eu peguei foi exatamente baseado nisso, né? Eu tenho um saldo de agressão forte nessa região, mas ainda eu tenho uma força de tendência. Lembra que eu falou ali, ó? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que esse cara de baixo ali, clica 2 vezes aqui em cima, pessoal. Vocês vão lá e tem para você ver que esse cara de baixo aqui, ele mostra o acumulado da agressão, tá? Então o saldo da agressão é o movimento primário, a força daquele movimento, né? E já o saldo da agressão é o movimento da tendência, o movimento mais forte, onde fizeram força de movimento, tá? Então vamos lá. Então quem quiser, tá aí na plataforma de vocês, de forma que vocês cliquem aqui, tape read, ele vai vir para essa região. Ajuda, tá? Ajuda para vocês até mesmo em volta da tendência, tá? Lembra que eu falei com vocês no início da aula que a tendência é definida pela nuvem micro, né? Tá aí, ó, nuvem micro. E o que a gente tem? Enquanto a nuvem micro estiver trabalhando o preço estiver trabalhando abaixo da nuvem micro, repare que o saldo da agressão ele vai estar sempre mostrando a direção do movimento. Olha aqui, ó, o tempo todo mostrando pra gente aqui, ó, a direção do movimento, né? A partir do momento que ele perdeu esse ponto, para começar a perder, trabalhou acima da nuvem, começou a virar aí, ó, o saldo da agressão. Ou seja, o que eu quero mostrar para você? A tendência é de venda, mas aqui a gente já teve uma exaustão do movimento de venda, teve uma absorção, o comprador está agindo nessa região aqui, tá? E de fato está agindo nesse ponto, está trabalhando em cima da nossa nuvem do 6R, tá? Então ficou bem claro para a gente interpretar e entender isso aqui. Tá bom, Thiago, mas como que eu pego a volta da tendência, né? O que a gente entende aí, pessoal? O mercado esticou o movimento, fez um movimento de tendência, perdeu o nuvem micro, aonde ele tende a fazer sempre o movimento de pullback, tá? Aí eu vou estar mostrando para vocês um ponto de pullback, que é aí o segundo tópico da nossa aula de hoje. É a região onde o mercado no 6R tende a fazer os respiros e voltar para a tendência. Vou mostrar nesse exemplo e vou mostrar em outros exemplos que vocês possam entender. O que a gente tem de pegar ali o respiro do movimento de tendência e pontos de pullback, pessoal? O mercado ele sai da nuvem de tendência micro, ele vai em direção à nuvem de tendência macro, né? Que é essa zona de pressão que a gente tem dentro do operacional. E qual ponto geralmente
em 90% dos movimentos onde o mercado tende a fazer a volta para a tendência nessa região aqui pontilhada do nosso operacional, tá? A 16. Aqui é o ponto. O mercado ele vem, se a nuvem tiver aqui é um ponto onde ele tem que fazer o movimento da tendência, tá? E como que eu busco essa validação, pessoal? Repare que interessante. A gente não teve aqui o gatilho do nosso operacional, porque por base de cálculo ali, não fez ali o nosso gatilho amarelo, mas a gente sabe que o ponto importante de volta para a tendência, a gente sabe que é onde do pullback, na 16, ele falhou um pouco, foi um pouquinho acima, segurou na nossa frequência lateral, voltou aqui, dando ponto para a gente, um gatilho. E qual é a validação para a gente que ajuda? Olha aí, ó. Aqui o indicador do tape read, a gente vai ver que o comprador que fez esse movimento aqui, nesse ponto, ele já mostrou para a gente aqui, ó. A tendência era o que? De venda. Aqui eu já tenho o saldo de agressão e a gente vai olhar lá para o nosso VAP. A gente vai ver o saldo virando de comprador para vendedor. Isso vai ficar mais claro para vocês olharem, interpretarem lá para calcular o stop de vocês. Porque a gente sabe que no VAP a gente tem ali o stop deixando o caixote, onde a região para baixo desse caixote é venda e a região para cima desse caixote é compra. Então vai auxiliar a gente a saber o ponto correto dessa virada exatamente do box aqui, voltando para a tendência, lembrando que aqui a gente tem o saldo da agressão, e aqui a gente tem um saldo da tendência. Então a gente vai conseguir voltar para a tendência entendendo que o mercado fazendo ponto de pullback, ele veio em direção à nuvem macro, tá, pessoal? Então volta para a tendência, mercado dá o gatilho de volta para a tendência e a gente tem aí, ó, 25 pontos. Ah, Thiago, meu stop nesse trade era onde? Era aqui, ó, 6,5, mas você pegou 25, pessoal. Então o que é mais importante? Você diminuir a sua mão, esticar mais o movimento, sabendo que o mercado agora ele está com o mercado maior de tendência. Então é essa flexibilidade que eu falo com vocês, da gente tem que entender e tem que fazer. O mercado está travado, a gente vai para o mercado mais mico ali, buscar parciais mais curtas, entender ali pontos ali mais importantes. O mercado voltou a andar, a gente tem que ter um olhar mais macro do mercado, né? Para que a gente consiga fazer ali entradas em boas regiões e consiga de fato ali fazer bons trades com risco retorno, que seja um pouco o stop mais caro, até porque o stop ele vai se tornar mais caro pelo aumento da volatilidade, é normal, tá? Isso não tem jeito, isso é normal. Mas também a gente também tem que entender que a assertividade nesses tipos de trade é muito maior, quando você entende exatamente o ponto, tá? Então, mostrando para vocês os pontos de pullback, como eu vinha falando, sempre será dentro da nuvem macro. Repare aqui, ó, olha aqui o tempo todo, o que a gente tem aqui numa tendência, a gente tem aqui a nuvem macro, ele vem testar essa região e volta a fazer o movimento. A gente tem a nuvem macro, vem aqui, ó, zona de pressão, bateu, volta, bateu aqui de novo, volta, veio quase testar de novo, volta, veio quase testar de novo, volta. E a validação, o que eu falo para vocês? Esse cara vai ajudar a gente. Repara que na volta do movimento, a gente tem esse cara dando aí a direção. Agora, legal eu gosto de pegar isso aqui, ó, pessoal. Gosto de pegar isso aqui, ó. Movimento, faz um movimento de correção. Olha aqui, ó. Vou mostrar até para vocês na sexta-feira que eu peguei. Faz um movimento de correção. Quando ele volta, ele já volta, não somente com esse aqui, mas com esses dois, ó. Dá mostrando que a tendência tá mais forte. Quando os dois vêm para a mesma mão, ele aqui
nesse dia que ele não deu. Eu estou tentando ver aqui o ponto. Foi quando? Foi sexta-feira. Isso aqui é dia 8, né? Só para eu saber, para eu voltar, para mostrar para vocês. Mas olha aqui, sexta-feira, o que eu fiz, né? Reparem que quando ele abriu o mercado já mostrou aqui um fluxo de agressão vendedor. E a gente de fato teria um fluxo de agressão vendedor nessa região. Olha aqui, ó, um fluxo de agressão vendedor, certo? E a gente está vendo aqui isso ocorrendo dentro do fluxo. Olha lá, ó, dentro do fluxo a gente tem esse, perdão, aqui na abertura. Estou olhando para cá e foi aqui, ó, aqui na abertura, ó, esse ponto aqui, ó, um fluxo de agressão vendedor. Então o que eu tenho aqui, ó? Olha aqui, esse ponto ele já foi me mostrando, ó, vendedor, vendedor. Eu fiz uma mínima, onde o vendedor vinha defendendo essa região. Eu fiz uma máxima, onde o vendedor, comprador defendia essa região. Lembrando que ele poderia, se perdesse essa região, pessoal, aonde seria o ponto que ele poderia fazer o pullback? Ele se descesse, ele poderia fazer esse movimento para fazer essa continuidade desse ponto aqui. Era um risco. E o que me validou, e vocês viram eu ali, eu falei assim, olha, comprei topo entendendo a região e o meu risco retorno. Repare que quando ele ganhou esse cara aqui, ó, esse ponto aqui, aqui o meu saldo de agressão já mudou. Eu já não estava totalmente vendedor, ó, já mudou, né? Aqui ele já mudou. Quando ele já começou a trabalhar acima dessa região, lembre que eu peguei esse respiro de mercado aqui, ó, tá? Quando eu peguei esse respiro de mercado, pessoal, eu já tinha esse cara todinho na minha mão. Eu já tinha o saldo da agressão, que é o movimento primário, e também tinha aqui, ó, o acumulado da agressão. Por isso eu falei movimento de respiro raso. Eu consegui pegar esse movimento aqui, que ele deu ali 16, tinha dado lá 16 pontos, tá? Então, por isso, ele mostra claramente pra gente, e a gente tem que confiar. Eu tô aonde? Que eu mostrei para vocês ali no início da aula. Eu tô acima da nossa nuvem mico, que é a força do movimento da tendência, né? E aí, mostrar para vocês aí a validação da segunda entrada. Eu fiz a primeira entrada, essa aqui foi a segunda entrada que eu fiz. Repare que aqui já mostrou com clareza que entrou fluxo vendedor, agressão de fluxo vendedor. Isso demonstra para a gente lá no nosso caixote que a partir desse ponto de distribuição, lá no volume at price, a partir daqui o vendedor ganhou, que foi o que aconteceu. Aqui teve uma exaustão de compra lá em cima no VAP, tá? E isso mostra para a gente pela agressão que a gente tem aqui. Repare que o movimento da volta da tendência, que eu queria ter mostrado naquele exemplo, tive que puxar para cá para ficar mais claro para vocês, é o seguinte: testou uma região importante da nuvem e aí ele volta todos dois a ficar na mesma mão. Concorda que a gente tem uma nuvem de tendência forte aqui, ó, mostrando pra gente que é comprador? Você vai contra esse cara, não faz sentido você ir contra essa nuvem. Aqui a gente tem uma zona de pressão forte compradora nessa região, então não faz sentido você ir contra esse cara. Qual o movimento de volta? Eu voltei aqui, ó, tive que aceitar o calor. Olha aqui, ó, eu voltei aqui nessa região, tive que aceitar o calor, meu stop seria atrás dessa região aqui, tive que aceitar esse balanço, e aí depois o mercado foi a meu favor, né? Ali voltando para a tendência, que foi o que aconteceu na sexta-feira, né? A gente operando ali ao vivo. O que eu fiz ali para facilitar e vou mandar para vocês? A nuvem que vocês têm aí, ele só ficou branca a partir daqui, ó, tá? A partir desse ponto aqui, tá? Então validava para vocês a compra a partir desse movimento. Eu fiz uma alteraçãozinha, onde você vai ver que nesse ponto que ele jogou aqui para cima de volta, a gente teve uma agressão forte nesses pontos. Reparem,
voltando, mostrando que esse vendedor que tentou jogar o preço para baixo, ele foi absorvido e voltou para a tendência, aqui a gente já ficou branco. E aqui de fato, se eu compro, eu nem calor eu tomava. Por quê? O que a gente tem que entender? São jogos de pressão, regiões de pressões, onde a nuvem micro ele dá uma tendência do movimento primário e a nuvem macro ele dá a força do movimento acumulado. Então o que eu tive aqui, ó, o mercado veio, botou para cima, eu encontrei essa barreira aqui nesse ponto, voltou para baixo aqui, eu encontrei essa barreira nesse ponto, porque eu tenho esse cara completamente verde, nem branco ele fica, até que o mercado voltou a dar uma força de tendência e ganhou essa região, dando essa estruturazinha ainda, continuidade nessa estrutura de alta, confirmando e validando pelas leituras e interpretações dos indicadores, tá? Só estou focando nessa aula, não estou mostrando nem para vocês aqui o nosso indicador, estou focando exatamente para que vocês entendam a força de um movimento primário numa tendência do 6R, é a força da tendência pela zona de pressão, para não confundir a cabeça de vocês, né? Isso vai ficar mais claro para vocês, para que vocês entendam que em pontos importantes como esse, e mais importante ainda, ressaltar que por mais que o 6R seja mais caro, ele te tira de furada. Por quê? O que eu vou fazer brigando nesse mercado aqui que foi a abertura lá, ó? Se eu não entendo o contexto, 8 pontos ali, quem ficou entrando fica tomando stop aqui. Então, por mais que o stop seja mais claro, a interpretação das regiões fica clara, porque a gente vai entender onde tem uma tendência que o cara vai estar puxando o primário e aonde tem um respiro mais forte, onde a gente vai ter a barreira do primário contra a tendência. E a gente vai estar entendendo sempre esse movimento. E aí vocês vão estar entendendo quando também facilitar para vocês, enquanto agora, interpretações de regiões, vou voltar ali, eu toco agora 3 da nossa aula hoje, que é o que? Interpretações de quebra de estrutura. Enquanto o mercado, pessoal, a nuvem micro, ele entra dentro da nuvem macro, que é a zona de pressão, e não perde ela, você ainda não tem uma quebra de estrutura. Repare que ele vem, ele ganha. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele vem, ele ganha. Olha lá, ele ganhou. Opa, quebrou uma estrutura. Eu puxei a nuvem micro. Agora onde eu tenho que parar? Na nuvem macro. Olha aqui, ó. Para na nuvem macro. Paro de novo no nuvem macro. Dou uma tendência. Tá vendo? Essa é a verdade. Enquanto a nuvem micro não perde a nuvem macro, a gente não tem um movimento de quebra de estrutura. O que seria essa quebra de estrutura, pessoal? Quando a gente perde a nuvem micro, perde a nuvem macro, você vê que enquanto ela está sendo escorada, ela volta para a tendência, a nuvem macro sempre será mais forte que a nuvem micro, certo? O que a gente tem aqui numa quebra de estrutura? Quando a nuvem micro ela passa por dentro da nuvem macro e ela faz um reteste, olha aqui, ela volta, faz o reteste na macro e faz uma tendência, a gente tem uma quebra de estrutura. Como é que a gente entende essa quebra de estrutura, pessoal? Claramente, a gente vê um movimento de topo mais baixo, perda de fundo. Lembra que na aula, no início da aula, eu falo para você que a tendência, ela tende a respeitar a nossa pontilhada? Ela fez isso, ó. A gente está na tendência, segurou a pontilhada. Quando ele veio aqui, ó, segurou na nossa nuvem macro, quebrando essa estrutura que ele já perdeu aqui, perdendo esse fundo, a gente tem aqui não mais venda, não mais compra e se venda. Não há tendência aqui agora de venda. A gente vem aqui, claramente, a gente já vê aqui que o agressor já está mais forte, até aqui pelo indicador aqui de fluxo, falando que a partir desse ponto, o vendedor já começou aí a virar o game, né? Até então, repara que o saldo aqui era comprador acima dessa região, tá, pessoal?
é mais uma análise para vocês terem mais confiança do que vocês estão fazendo, tá? Então, reparem que toda quebra de estrutura, ela é dada por esse cara. Repare aqui, ó, a gente está numa venda aqui nesse ponto, mas aqui a gente teve aí o comprador, a nuvem micro ganhando a região, ainda não ganhou, ele ficou dentro da nuvem, voltou para a tendência, ó, voltou para a tendência. Agora aqui não, ó, a gente perdeu, ele entra com a nuvem micro e aí ele faz um movimento de tendência de alta. Então é mais claro para a gente interpretar do que no nosso gráfico lá de 4R, onde eles ficam se perdendo mais facilmente, tá, pessoal? Eles ficam se perdendo com mais facilidade. Perde a nuvem micro, passa pela nuvem macro e você começa a se perder, se eu compro, se eu vendo. Aqui você vai ter uma direção só. Você vai entender quando o mercado está esticado, que aí já é um ponto importante. Quando que eu entendo que o mercado está esticado, Thiago? Quando a nuvem micro se distancia da nuvem macro. Ele tende sempre a fazer o quê? Fazer esse tipo de movimento, ele volta para onde fazer o ponto de pullback que eu falei com vocês. Dentro da zona de pressão com a região pontilhada nossa aqui do 16, né? Então ele volta para a tendência de novo, nem que seja para fazer um fundo duplo para voltar a fazer uma quebra de estrutura, beleza? Então é isso que vocês têm que entender para ficar mais claro e facilitar a leitura e as interpretações de vocês. Que agora, se vocês analisarem, enquanto a nuvem micro testa uma região, olha que importante para a gente ver, que eu falei com vocês que a tendência sempre vai dar onde? A 16, ó. Na região aonde ele vem encarar, ele vem o que, ó, buscar o que, ó, mais fácil, ele vem buscar a zona de pressão, faz um movimento de tendência, vem buscar a zona de pressão, faz um movimento de tendência, vem buscar a zona de pressão, faz um movimento de tendência, tá vendo? Aqui ele já começou a sinalizar o que? Perdi a região da nuvem macro, onde eu tinha a tendência definida por esse cara aqui, que era a nossa nuvem macro. Aqui eu já começo a quebrar a estrutura e fazer o movimento aqui, ó, de topo mais baixo, ou topo duplo, topo mais baixo, segurando agora na zona de pressão vendedora. Então, pessoal, fica mais claro para a gente enxergar o movimento, por mais que o stop seja mais caro. Então facilita para a gente entender que tipo de mercado a gente está operando, né? Lembrando para vocês, né, para quem já tem, claro que todo mundo já assistiu, a gente sabe que o mercado dentro dessas frequências aqui amarela, a gente tem mercado lateral, né? A gente está trabalhando acima dessa frequência aqui, a gente tem um mercado de super tendência, olha aí, ó, para a gente entender, olha aí o mercado de super tendência, trabalhando sempre acima dessa região. Tem o nosso indicador de super tendência, que mostra exatamente os pontos corretos, né? Então, isso tudo que a gente tem aqui dentro do operacional é para facilitar a interpretação e a leitura na tomada de decisão, tá? E para a gente finalizar aí a o último tópico dessa aula é como interpretar mercado lateral, tá? Reparem, pessoal, que o mercado lateral ele vai sempre ficar aqui sujo dessa forma. Como assim, Thiago? A nuvem macro ela não cresce, ela fica no meio. Então a gente tem um mercado lateral. Então ficou absurdo para vocês entenderem isso. Reparem mercado de tendência, olha a nuvem como cresceu defendendo a 16. Então a gente aqui já tem um mercado de tendência. Aqui é um ponto de pullback para eu voltar para a tendência. E aí é o que eu falo para vocês, Thiago, o meu stop, vamos de novo calcular aí o nosso stop, o nosso risco retorno. Stop aqui nessa operação jogou para cima, tá aqui, ó, 7 pontos, mais os nossos alvos, pessoal, olha ali, ó. Olha lá, ó, pelo menos já deu 11 pontos. Então, por mais que seja mais caro, a gente consegue entender quais são os riscos retornos mais precisos. A gente sabe de fato quem está defendendo a gente sabe que aqui atrás a gente tem defesa por parte do comprador. A gente tem uma zona de pressão aqui nessa região. Então, o que eu decidi foi
olhar mais para esse cara com carinho, e que se eu vejo que o stop está caro, eu entro com minha mão fracionada, diminuo um pouco minha exposição e vou tentar conduzir um pouco melhor meus trades, tá? É mais claro, mas fica mais fácil para a gente entender isso, tá, pessoal? Então, essa aula aí foi para tentar aí abrir a mente de vocês quanto a isso. Espero que vocês aí conseguiram aí compreender o que eu quis passar nessa aula para vocês. Eu acho que por mais que a gente entenda que o 6R dá medo por ser stop mais claro, mas a leitura é muito mais clara, a interpretação é muito mais clara, para que vocês entendam aí. Foi o que eu mostrei para vocês nessas aulas, falando desses 5 tópicos aí, né, para a gente conseguir de fato aí fazer uma boa leitura, entendendo as regiões de preço dentro do operacional. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero que tenha conseguido passar com clareza para vocês aí o conteúdo. Se eu não conseguir, também fica à vontade de tirar a dúvida comigo, mas dá uma olhadinha, veja essa aula, refaça essa aula, faça replay. Isso aí vai ajudar muito a vocês a entender o mercado de uma forma mais macro, mais abrangente ali, de regiões, de que ficar só olhando para o micro, aí a gente fica naquele acúmulo de stop, né? Isso é muito importante também para que vocês entendam aí que o mercado também são ciclos, e a gente vai se adaptando aos ciclos que o mercado vão fazendo aí. Beleza, pessoal? Fique com Deus, forte abraço, até a próxima aula. Valeu!